Oi pessoal, tudo bem? Então lembrando um pouquinho do nosso último vídeo em que a gente começou a falar de algumas atividades do administrador e entre delas estava o planejamento, planejar a organização, ou seja, prepará-la para o futuro, né? Então quais são as premissas do planejamento? Só recordando, né? Nós temos o presente, fazer o planejamento é sempre olhar para o futuro, pensar onde se quer chegar e os objetivos pretendidos, ok? Que mais que nós vimos do planejamento? Então, é importante vocês saberem que existem 3 níveis de planejamento. É chamado o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional, né? Então, essa flecha aqui está indicando que conforme eu subo, eu envolvo pessoas com mais responsabilidade, mais autoridade, tem uma certa gama de incerteza e também a questão salarial maior, é claro. Uma pessoa com mais responsabilidade, mais autoridade, devem ser pessoas com maior responsabilidade no nível da organização. Então, vamos um breve resumo antes de entrar detalhadamente em cada nível do planejamento. O planejamento estratégico é aquele processo gerencial que vai definir, como eu falei, as diretrizes, o rumo a ser seguido pela organização, né? Quem participa de um planejamento estratégico? Geralmente é o dono da empresa, ou o presidente, os diretores, novamente, são as pessoas com os cargos mais elevados que têm mais informação e mais poder de decisão. A gente diz que no planejamento estratégico o tempo é de médio a longo prazo que se planeja, né? E basicamente são feitas as perguntas por que e quando, né? O que nós queremos, por que queremos e quando isso deve ser feito. O segundo nível nós chamamos de planejamento tático. Ele é mais focado no curto prazo e as perguntas a serem respondidas é onde e como, né? Corresponde ao desenvolvimento e os planejamentos, os programas e projetos em cada área da organização. Então, o planejamento estratégico, ele define o que a organização quer, é dividido para cada área, o setor da empresa, né? Tecnologia, informática, RH, comunicação, produção, para que desenvolva o seu planejamento tático, ok? E, por fim, nós temos o planejamento operacional, ou seja, é um detalhamento do planejamento tático. O operacional é aquele, lembra do 5WOH? Então, são planos de ação, é o que devemos fazer. Então, novamente, saímos de um planejamento mais estratégico, com definições mais amplas, é desdobrado para todas as áreas da organização fazerem o seu planejamento tático também, com seus objetivos, suas metas, seus prazos, e depois no planejamento operacional, que é um plano de ação, tá bom? Então, um pouquinho mais de informação de cada um. Planejamento estratégico, então, envolve muita análise do ambiente da organização, muita coisa que eu tenho certeza que vocês viram no planejamento com a professora Sônia, né? Pontos fracos, pontos fortes, análise SWOT e tantas outras ferramentas para ajudar esse administrador a tomar decisões coerentes, com dados, com informações, né? Então, depois ainda, importante não esquecerem que é no planejamento estratégico que são definidas a visão, a missão e os valores dessa organização. Lembrando, então, que missão é o papel da empresa no mundo, para que ela veio, para que ela existe, né? A razão de ser. A visão é onde se quer chegar, né? Então, muitas vezes as empresas colocam como visão ser a melhor empresa para se trabalhar em 2020, né? Estar entre as melhores do setor até 2030, enfim, sempre definindo o que se quer e o prazo. Também definido no planejamento estratégico, pessoal, os valores dessa organização, ou seja, a gente quer atingir aqueles objetivos, né, da visão, mas não é de qualquer jeito. A gente quer atingir esses objetivos o quê? Com qualidade, com respeito, com ética, enfim, os valores que a empresa decidir que são importantes e fazem sentido para a cultura, para aquela empresa do qual está definindo seus valores, tá bom? Como eu falei, o segundo nível é o planejamento tático.
Então, ele foca nos objetivos e estratégias de cada área da organização para ajudar a atingir o objetivo do planejamento estratégico, né? E depois, então, eu tenho o planejamento operacional, que, como eu falei, são ações de menor abrangência. Então, eu vou lançar um produto, eu vou melhorar a qualidade, a comunicação vai criar mais um canal de comunicação. Enfim, são ações que vão num plano para serem realizadas e executadas, tá bom? Num curto período de tempo. Importante dizer que planejamento estratégico, ele, como eu falei, não tem uma receita única e nem prazo, né? Muitas empresas acabam fazendo seu planejamento estratégico ou anual ou bianual. Já o planejamento operacional, ele é de curto prazo, ou seja, eu faço esse plano de ação para esses meses, realizei mais um plano de ação, tá bom? O que mais eu tenho aqui? Então, aqui é só um exemplo de como isso se desdobra numa organização. Então, olha, eu tenho planejamento estratégico, que foi realizado e definido pelos diretores, presidentes da empresa. Esse planejamento com as definições é enviado para os diretores das áreas, né? Então, eu tenho uma área de planejamento, de produção, de marketing, recursos humanos, comunicação, tecnologia e todas as áreas aqui da empresa, elas recebem esse planejamento e vão olhar o que da minha área eu posso contribuir para esse planejamento estratégico maior da empresa. O que nós vamos fazer? Quais são os nossos objetivos? E aí a gente desdobra em planos operacionais, né? Então, aqueles planos de ação também com objetivos e metas. E como a gente vem discutindo lá no fórum, a comunicação tem dois papéis, né? Um é sim elaborar o seu plano tático aqui também para contribuir para o planejamento estratégico, mas outro grande desafio é comunicar tudo que foi decidido aqui no planejamento estratégico para todos os colaboradores dessa empresa. É claro que de acordo com o nível hierárquico da organização, algumas pessoas vão receber mais informações e outras menos. Sempre a liderança vai ter mais informação. Mas o colaborador, aquele que está no dia a dia da empresa, seja na área operacional ou na área fabril, também tem que saber o que a minha empresa quer para o futuro, para que nós estamos trabalhando. Então nós precisamos cuidar da qualidade, precisamos cuidar da redução de custos, enfim, alguns exemplos, né? Da importância que tem esse planejamento estratégico e como a comunicação pode trabalhar nisso, tá bom, pessoal? Então, aqui só resumindo, o planejamento quer garantir a continuidade e um desempenho bacana dessa organização no mercado, né? Então, ele se faz extremamente necessário. Quanto melhor, mais planejada, com mais foco está essa empresa, mais chances dela competir e se manter viva, né? Uma coisa importante que a gente que os líderes têm que considerar, os administradores, ao realizar o planejamento estratégico, é que o ambiente, a nossa sociedade, está em constante mudança, né? Quanta coisa nova hoje a gente tem que acaba por impactar e transformar essas organizações. Então, o planejamento de 5 anos atrás, às vezes, não é mais válido para uma organização, né? Então, tem que rever porque tem muita coisa acontecendo aí no mundo, né? Que acaba impactando o ambiente dessas empresas e trazendo mais desafios para esse planejamento estratégico. E para os planejamentos operacionais, enfim, que tem que ser realizados. Eu queria que vocês começassem a pensar que mudanças são essas que acontecem no mundo, que começam a impactar nas empresas e que esse líder, esse administrador tem que saber lidar. Tenho certeza que vocês pensaram nas mudanças tecnológicas, mas tem muito mais coisas aí e que a gente vai discutir na nossa próxima unidade, né? Essas mudanças, como lidar com isso que está acontecendo e acabam por interferir no dia a dia das organizações. E isso significa, é claro, mais desafios para a comunicação. Tá bom, gente? Então, tchau. A gente se vê na próxima unidade. Até mais. Ei, dúvidas, coloquem lá no fórum também, que vale uma boa discussão, tá bom? Tchau, então.